Pessoal, professora Cícera, agora para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa atividade de hoje do ler e escrever. A nossa atividade do ler e escrever seria escrever um conto junto, todo mundo junto, mas nós estamos separados. E mudar o foco narrativo. Então, o foco narrativo, se o texto está escrito em primeira pessoa, eu contando a história, eu vou mudar para a terceira pessoa. Eu vou contar a história de alguém, tá? Contar a história de alguém, eles, tá? Vou falar deles. E se tiver em terceira pessoa, se eu estiver falando sobre ele ou eles, eu vou falar sobre eu, primeira pessoa, tá? Então, eu achei que aqui ia ficar um pouco complicado fazer essa atividade aqui no quadro. Por isso que a atividade é essa, mas nós vamos fazer de modo diferente, tá? Vocês vão voltar um pouco lá no texto do Medo do Saci, lá da página 197, tá? Texto do Medo do Saci, página 197. Nós vamos fazer essa mudança de foco narrativo, mudar a pessoa que está contando a história do texto Medo de Saci dessa página, tá? Nós não vamos fazer nós vamos fazer uma parte da história, tá? Só a parte que está na página 197. Então tem assim, Medo de Saci. O autor Monteiro Lobato. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas reinações e na viagem ao céu. Pedrinho, naqueles tempos, eu estou falando de alguém. Agora, eu vou mudar o foco. Eu vou falar de mim. Tá? Eu sou o personagem. Eu, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas reinações e na viagem ao céu. Só não está contado o que aconteceu antes da famosa viagem no céu, quando eu andava com a cabeça cheia de sacis. Tá? Então eu vou tirar o foco do ele e vou colocar para mim, para eu. Então eu vou reescrever essa história pensando em mim, personagem da história contando, tá? Faz a leitura algumas vezes e antes de você escrever no caderno o texto, essa parte do texto, primeiro você vai construir ele na sua cabeça, tá? Primeiro você vai contar a história para você várias vezes como você fosse o Pedrinho, tá? Em todos os momentos aqui é você que vai ser o personagem principal, tá? Na fala da Dona Benta, você não faz alteração, tá? As alterações ficam na fala do Pedrinho, porque é você que vai estar contando, certo? Presta bastante atenção, parece difícil, mas não é, tá? Mas antes, leia bastante o texto e vá fazendo as mudanças no pensamento primeiro. Oralmente, vai lendo e vai fazendo as alterações. Aí quando você tiver já com a história na sua cabecinha, aí você passa para o caderno, tá? Isso aí, você vai mudar o foco da narração. Vai tirar a narração da terceira pessoa, do ele, e vai passar para a primeira pessoa, eu, tá? Boa aula, fiquem com Deus, beijos e muitas saudades de vocês, tá? Até a próxima aula.